Primeiro, o que eu vou falar aqui você não vai ver em nenhum comentário da Bíblia. Você não vai ver na obra de nenhum teólogo. Simplesmente porque teólogos repetem teólogos, né? Então, alguém já disse que quando você cita um é plágio, quando você cita dois é pesquisa, né? Então, você vai ver um teólogo repetindo o que um outro teólogo falou. E quando se faz teologia, eu tenho até um nome, teologia deveria se chamar embromologia. Porque você vai estudar teologia e vai aprender a arte de não responder perguntas. Então, se você abordar um teólogo ou um seminarista, fizer uma pergunta para ele, uma pergunta simples, por exemplo, Jesus ia no banheiro, né? Porque ele era Deus, mas ele era homem, ele ia no banheiro. Aí o teólogo vai fazer todo um rodeio para não responder a pergunta. Embriologia é o que é teologia, é o que se aprende em seminário. Então, você não vai encontrar o que eu estou falando aqui, porque quando as pessoas vão para um seminário de embriologia, eles pensam que vão estudar a Bíblia, mas eles vão estudar os comentários bíblicos, ou seja, eles vão estudar o que os ditos eruditos escreveram sobre a Bíblia. Aí ele vai pôr a Bíblia embaixo do braço, mais ou menos assim, desse tamanho mais ou menos, aqui, assim. E vai repetir o que os doutores de embriologia falaram. Então, o que eu vou falar aqui, você não vai encontrar em comentários bíblicos. Você não vai encontrar na obra de embriólogos. Você precisa me ouvir com atenção. Nós vamos ao texto bíblico. Outra coisa. Segunda coisa. Por que a Bíblia tem contradições? A Bíblia tem contradições porque entre estas duas capas estão diversos livros com diversas teologias diferentes. Existem pactos ou alianças feitas com deuses diferentes. E isso você não vai encontrar só no Antigo Testamento. Não estou dizendo que o Antigo Testamento é uma aliança com Deus e o Novo é uma aliança com outro Deus. Eu estou dizendo que, por exemplo, mesmo no Novo Testamento, essas alianças estão misturadas. Então você vai ouvir ou ler Paulo dizendo uma coisa e Tiago, Pedro e João dizendo outra coisa. E Judas dizendo outra coisa. Porque são duas alianças diferentes. Paulo faz menção a isso na carta aos Gálatas. Ele diz que um evangelho, que era o evangelho aos gentios, e se você não é judeu, você é gentio, foi dado a ele. E o evangelho aos judeus, chamado de evangelho da circuncisão, foi dado a Pedro, Tiago e João. Então, se você é gentio, como eu, quem não é judeu é gentio, o evangelho que foi dado a você foi dado a Paulo. Então vão haver contradições. Tiago vai desdizer Paulo, porque esses evangelhos são opostos. Eles são diferentes, eles anunciam palavras, pactos, modos de relacionar com Deus que são diferentes. Os apóstolos não eram um clubezinho de amigos felizes que saíam de mãos dadas por aí evangelizando o mundo. Então precisamos entender onde essas diferenças estão. Outra coisa, que é a terceira e última para a gente entrar efetivamente no texto, é a seguinte. Quando alguém vier, e você já deve ter passado por isso, se não passou, talvez você não seja nem humano ou não esteja vivendo na Terra. Mas se você vive na Terra, principalmente no Brasil, alguém já chegou para você sacando um texto bíblico e dizendo aqui a palavra de Deus diz, está escrito e blá 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 blá. Na próxima vez que um embriólogo ou um pastor ou um obreiro chegar em você e fizer isso, você vai fazer duas perguntas para ele. A primeira, porque ele vai dar o texto para você, né? Porque está escrito. Aí você vai dizer para quem foi escrito e em que época foi escrito. Para quem e quando. Para quem e quando. Porque os textos bíblicos foram escritos para públicos específicos em épocas específicas. E nós vamos agora, esquecendo que esses textos foram escritos para públicos e épocas específicas, nós vamos ver se eles ainda têm alguma coisa a dizer para nós. Se a gente pode aprender alguma coisa com eles. Ok? Se você tem Bíblia e sabe manusear, porque senão você vai perder muito tempo, vai ficar parando o vídeo e tudo mais. Se você tem Bíblia, me acompanhe na sua Bíblia. Qualquer tradução.
Tradução do Novo Mundo, Bíblia de Jerusalém. Eu tenho uma Bíblia de Jerusalém aqui, que daqui a pouco eu vou usar. É considerada, inclusive por teólogos evangélicos, uma das melhores Bíblias. Ela é de tradição católica. Ou se você tem a Bíblia de Genebra, ou qualquer tradução, me acompanhe. Se você não tem Bíblia, ou não sabe manusear e vai levar muito tempo achando os textos, anota num caderninho, depois você leia, ok? Então vamos lá. Eu vou começar a traçar o tema com traduções da Bíblia com Hebreus capítulo 2, dos versículos 14, os versículos 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. E o texto diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, esse ele é Jesus, é de Jesus que está falando, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilar é destruir. Se você vê alguma outra tradução, em outras traduções está escrito esvaziar, tornar inoperante. É a mesma coisa. É a mesma coisa, ou seja, ou matou, destruiu, ou tornou inoperante. Então não tem mais diabo, isso está escrito na Bíblia. E não está escrito só aqui. Em João capítulo 12, versículo 31, quando Jesus está indo para a cruz do Calvário, ele diz assim: agora será o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então toda vez que você vir um pastor expulsando um suposto demônio, ou é pilantragem, ou é loucura da pessoa que pensa que está endemoniada. Porque o príncipe do mundo, e daqui a pouco eu vou mostrar os parceiros dele, foram todos expulsos já. O que destruiu, o que foi tornado inoperante, não atua mais. O que foi esvaziado não tem mais preenchimento. Se esvaziar teu pneu, você vai ter que trocar. Então os evangélicos e muitos católicos trocaram de diabo, porque Jesus esvaziou um e eles arrumaram outro porque eles precisam dele no culto. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí eles discutem se tinha ou se tem. Não importa, o importa é que destruiu. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Daqui a pouco eu vou explicar esse medo da morte sujeitos à servidão. Mas antes disso eu vou ler mais um texto que eu disse que estava em mais de um lugar. Eu já li Hebreus 2,14, falei de João 12,31, mas também na carta de Paulo aos Colossenses, ele também fala aqui, lá falou do diabo, né? Aqui fala dos principados e potestades. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Despojar é o seguinte, ele arrancou o que eles tinham. O que eles tinham eram pessoas. O que eles tinham eram regiões, terras. Ele despojou. Jesus na cruz, João 12,31, agora é o juiz do mundo, ele arrancou das mãos deles o que eles tinham. Então eles não têm mais. Então quando alguém te disser que o Lost é do demônio, o Supernet é do demônio, a PUC é do demônio, a Hello Kitty é do demônio, eles não têm nada. O diabo não tem nada. Os demônios, ou os principados e potestades aqui, os tais anjos caídos, eles não têm nada. Ok? Então, eu li, o primeiro texto que eu li foi Hebreus 2,14. Vamos responder as perguntas para quem e quando. Para quem foi escrito a carta aos Hebreus? Bem óbvio. Para os hebreus, para os judeus. Quando? Quando estes mesmos judeus estavam saindo do judaísmo e se convertendo em comunidades cristãs. Então eles estão vivendo a transição do pacto da lei de Moisés para uma nova aliança estabelecida por Jesus Cristo com novos mandamentos. Então esse texto da destruição do diabo e do medo da morte, que fala no versículo 15, que os levava por toda a vida a estarem sujeitos à servidão, tem que ser lido no contexto judaico. A carta aos Hebreus, e aí até os embromólogos vão concordar comigo, é um comentário ao livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico faz parte do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, ou atribuídos a Moisés. Então, o objetivo desse nosso estudo com traduções da Bíblia é mostrar que o edifício da embriomologia, ele está construído sobre... Ele tem umas camadas. A primeira camada é a lei de Moisés.
Eu vou dizer para você o que é pecado. Você vai ver daqui a pouco o que é pecado. Então, tem a lei de Moisés. Aí, a segunda camada desse edifício é o pecado. Depois vem o diabo e os demônios. Então, quando Jesus, o texto diz que ele destruiu o diabo, é porque ele começou destruindo da base esse prédio, que foi a destruição da lei. Em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei de Moisés termina em Cristo. E, por consequência, ela derruba o edifício todo. Mas eu disse que Hebreus é um comentário a Levítico. Então, a gente vai ir lá para Levítico, lá no começo da Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive para entender o que é o pecado. Porque parece muito simples essa resposta para nós que vivemos num país culturalmente cristão, mas ela não é tão simples assim. Ou pelo menos não é descrita corretamente. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Levítico capítulo 4, que Levítico é o seguinte, ele é um livro muito agradável de se ler. É mentira, não é agradável, ele é chato pra caramba. Mas esse livro de Levítico, ele é escrito assim: fulano cometeu tal pecado, sacrifício para tal pecado é tal coisa. Entendeu? É assim, fiz tal coisa, aí eu tenho que fazer tal coisa para me perdoar, para me purificar desse pecado. O livro de Levítico é inteirinho assim. Então, se você tiver paciência, não tiver nada mais interessante para fazer, Facebook tiver muito parado, ninguém te segue no Twitter, leia Levítico. Ou não. Levítico capítulo 4, a partir do verso 13. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, então aqui está a definição de pecado. O que é pecar? É fazer contra algum, aí não são os 10 mandamentos igual o Adventista fala, não. São 613 mandamentos. Começa lá no capítulo 20 de Êxodo e vai embora. É mandamento pra cacete. Não são 10, são 613. E você nem imagina que são 613 e está quebrando os 10. Pois é, você que quebra os 10 saiba que são 613. Se você fizer algo contra algum dos mandamentos do Senhor e aquilo que não se deve fazer, é culpado, ou seja, tem pecado. Pecado é transgredir a lei do Antigo Testamento. Aí versículo 14. E o pecado em que pecarem for notório, ou seja, todo mundo soube, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Muito justo, né? O cara peca, mata um animal inocente no lugar dele. É a lógica do Antigo Testamento. E os anciãos da congregação, tipo os pastores, porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Coisa linda, né? Leia para o seu filho a Bíblia, livro de Levítico. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. Ó, tá ficando mais bonito. Você sabe que é degolar, né? Pegou uma faca e cortou o pescoço do novilho, que não tinha nada a ver com o pecado deles. Só que quando cortou, tinha um sacerdote lá enchendo uma bacia com sangue, recolhendo o sangue. Versículo 17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Tinha um véu lá no tabernáculo que separava as regiões do tabernáculo. Então o sacerdote molhava a mão e ficava espargindo sangue na cortina. Lindo trabalho sacerdotal. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. Tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. Então, essa coisa nojenta que vocês estão vendo aqui, eu vou explicar. Esse altar, ele tinha 4, quando fala ponta, eram chifres. Você pensa que o chifre está na cabeça do diabo, mas estava no altar do Senhor de Israel. 4 pontas, 4 chifres. Então o cara encheu a bacia e espargiu no véu. Aí ele ia derramar o sangue nas pontas. Aí, na base do altar do holocausto, que esse altar do holocausto, você não sabe o que é holocausto, é esquartejar um animal. Jefté, um dos grandes heróis do livro de Juízes, que principalmente se você for assembleiano, você já ouviu muito falar de Jefté.
Eles amam o Jefté. Jefté fez isso com a filha. Esquartejou e queimou o corpo da filha para o Senhor. Está no livro de Juízes. Procura na internet Jefté, o herói da fé, Jefté. Então, esse altar do holocausto, aí na base do altar do holocausto, o cara derramava o resto do sangue. Parece uma evocação de demônio de um filme de terror, mas é algo feito para Deus, ou o Deus do Antigo Testamento. Então você viu, né? Erraram, foi notório, fez o sacrifício. Aí não fica só nisso, não. No capítulo 5, tem aqui o sacrifício pelos pecados ocultos. Isso é título, tá? Nem todas as Bíblias vai ter, mas está no capítulo 5. Sacrifício pelo sacrilégio e sacrifício pelos pecados de ignorância. É evangélico que diz que Deus perdoa os tempos da ignorância? Saiba que você está enganado. Segundo o Antigo Testamento, se você pecar e não sabe que está pecando, você é culpado. E se você dá dízimo, você está debaixo da lei. Se você é dizimista fiel, você está debaixo da lei. Porque não tem dízimo no Novo Testamento. O dízimo é mencionado no Novo Testamento. Ele é ordenado na Antiga Aliança por meio de Moisés. E o imbecil que agora disse que não, porque Jacó deu dízimo. Quando Paulo cita o livro do Gênesis, ele cita em Gálatas capítulo 4 a analogia de Agar, a esposa de Abraão, a escrava de Abraão, e Sara, esposa de Abraão, que ele vai fazer uma analogia entre os dois testamentos por meio dessas duas mulheres e os filhos dela, ele fala que isso está escrito na lei. Tudo aquilo que Moisés escreveu é lei, e todo mundo pensa ou acredita ou se atribui a Moisés a escrita do livro do Gênesis. Então aquilo que Moisés escreveu é lei. E os salmos também são lei, porque Jesus, quando cita o Salmo 82 no Evangelho de João, ele diz: vocês não ouviram a própria lei? Então é lei. O Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, não é a palavra de Jesus, é a lei. Então o Antigo Testamento é todo lei. Os profetas, quando falavam com o povo, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, eles estavam falando com o povo porque o povo não estava guardando a lei. Todo o Antigo Testamento é lei, ok? Então se você é dizimista e peca sem querer, sem conhecimento, você está errado. Procura o Templo de Salomão para ver se você se purifica. Ou não, né? Melhor não. Levítico capítulo 5. Tem uma parte aqui, olha que coisa bonita. Lindo de se ler. É para alegrar o coração de qualquer criança isso. No sacrifício pelos pecados ocultos, o pecado oculto é o contrário daquele pecado notório. Aqui não é o pecado da ignorância. Eu vou ler o pecado da ignorância daqui a pouco. Mas o pecado oculto é aquele que você cometeu e ninguém ficou sabendo. Lá era o notório, né? Que eu li agora há pouco. Agora é o oculto. Mas você tinha que ir lá oferecer sacrifício. Então aí o versículo 7 diz que se a sua mão alcançar o que bastar para gado miúdo, ou 2 rolas, ou 2 pombinhos, você leva um para expiação do pecado, outro para o holocausto. Aí o verso 8 e 9 mostram como que era feito o sacrifício. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado. E com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Eu francamente ficaria com medo de chegar perto do sacerdote que rasga a cabeça de um bicho com a unha. E sem arrancar a cabeça, ele só fendeu. Se você não tem medo, eu acho que você deveria ter medo. Principalmente de pastor que gosta do Antigo Testamento. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Que coisa horrorosa. É pior que um açougue o templo de Israel. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á sobre a base do altar. Você vê que é sempre na base do altar, né? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Quando se fala espremer, talvez você não está tendo a visão exata. Eu vou te ajudar. Aqui está a pomba. Você não tá vendo, mas ela está aqui na minha mão. A pomba que o cara levou, que ele cortou com o dedo. Aí ele aperta ela para o sangue cair na base do altar. Ainda dizem que a Bíblia tem muito a ensinar para as crianças. Depois, no versículo 17, aí aqui é o pecado da ignorância, evangélico, que acha que Deus perdoa o tempo de ignorância. Eu não sei se católico fala isso, mas evangélico adora dizer isso. E se alguma pessoa fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade, viu?
pastor que falou isso para você estava mentindo, ele não conhece a Bíblia, que é o mais provável. É ver que ele fez embriologia, então ele não conhece. Trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, presta atenção, conforme a tua estimação. Tem alguns embriólogos que dizem que essa estimação é que o cara ia fazer uma estimação em dinheiro, porque isso é mencionado em alguns versículos acima, mas não faz sentido porque aqui não fala o valor. Sabe o que significa a tua estimação? Você tem cachorro em casa? Você tem peixe no aquário? Passarinho? Gato? Se você pecar por ignorância, ele é que tem que morrer. Ele é que tem que ser levado. Você não pode pegar qualquer outro. Não pode pegar o cachorro do vizinho, o gato da sua tia, que comeu teu peixe, teu passarinho. Não vai resolver. Tem que ser o seu, conforme a tua estimação. É lindo isso, né? Então, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação do seu erro, em que o errou sem saber. Ele será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Tá vendo? Tá escrito isso. Agora, esse lance do sangue jorrando o tempo todo no altar, eu vou mostrar aqui para você, ainda no livro de Levítico, tem um pouquinho só de paciência, mas segura um pouquinho o vômito, tenha só um pouquinho que eu vou te mostrar mais uma coisa interessante aqui. Levítico 17. Depois eu vou ler também Deuteronômio 12. Levítico 17, versículo 10 e 11, diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, tipo evangélico que é gentil, mas toca chofar na igreja, é peregrino gentil no meio do judeu, que comer algum sangue, ao chouriço, a carne crua no churrasco, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Isso significa matarei, que é extirpar. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. Quer dizer, ele depois mandou pôr no altar, porque a alma, a vida, em algumas traduções, a vida da carne está no sangue. Ele mandava que a vida fosse derramada no altar dele. Tipo um deus vampiro, bebendo sangue, entendeu? Para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Versículo 14. Porque é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Ele repete a proibição dos judeus de comer sangue. É a partir desse texto que você tem que entender Ezequiel 18, versículo 4. Você que vai numa igreja evangélica ou tem um parente que vai, você já deve ter ouvido aquela história de eu tenho que evangelizar porque eu tenho que salvar as almas. Né? Porque a alma não morre, mas Ezequiel 18, 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O que quer dizer? Tem que ler a base desse texto aqui. A alma que pecar, ou o homem que pecar, porque lá em Gênesis 3 diz que Adão foi feito uma alma vivente, quer dizer que ele tinha sangue correndo no corpo. Tem nada de espiritual no Antigo Testamento. É tudo carnal. Então, o homem que pecar, o sangue dele será derramado. Por isso que a alma morre, porque o sangue quando cai e fica vivo, ele continua vivo. Dá pra pegar uma poça de sangue e fazer transfusão de sangue para outra pessoa? Não dá. O sangue está morto. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Mas ele diz mais, ele diz: todas as almas são minhas. Ou seja, ele reivindica o sangue de toda a humanidade, o sangue de todos os homens, ele quer para ele. O sangue dos animais, ele quer para ele. Esse sangue dos animais era derramado à base do altar porque ele literalmente bebia este sangue. Se você acha que eu estou falando coisas feias do Deus que você pensa ser o verdadeiro Deus, eu vou ler Deuteronômio capítulo 12. E já estou saindo do Antigo Testamento. Paciência. Versículo 23 e 24. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida. Pelo que não comerás a vida com a carne. Ou seja, é o que os judeus fazem até hoje. Tem que tirar todo o sangue da carne. Não o comerás na terra ou derramarás como água. Derramar na terra por quê? Derramar para ele, era a terra dele. Versículo 27. Oferecerá os teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém a carne comerás. E que é uma refeição compartilhada. Você come a carne, ele bebe o sangue. Entendeu? Legal? Gostou? Não, né? Eu não gostei, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a morte era visível para quem desobedecia os mandamentos. Ou ele morria, porque mandavam matar, porque Deus matava, ou ele viu o animal morrendo. Aí agora a gente volta lá, a pergunta de quem, para quem e quando. Quem que vivia com medo da morte? Os hebreus. A carta é escrita aos hebreus. O autor da carta aos hebreus não estava pensando em mim, ele nem sabia que eu ia nascer.
Ele não estava pensando em você, ele nem sabia que você ia existir. Ele está falando para os hebreus. Eles é que, no versículo 15 de Hebreus 2, e livrasse os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Tanto é que o versículo 16 diz assim, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Quer dizer, está falando da descendência de Abraão. Eles é que estão com medo da morte. Agora resta saber quem é o diabo. E aí é a grande sacada. Você pensa, porque você já viu isso em filme, em livro, que os anjos caídos estão no inferno, eles são demônios, né? Eu não esqueci do edifício não, tá? Lei, pecados, demônio. Você vai entender. Que eles estão induzindo as pessoas para o pecado, né? Nada mais errado. Os anjos que você entende como caídos, aqueles principados e potestades, que eu li agora há pouco lá em Colossenses 2,15, eles são os criadores da religião. Eles são os construtores, inclusive, disso que hoje é chamado cristianismo. Essas religiões do pecado, do diabo, elas são feitas, criadas, construídas, alimentadas por estes anjos caídos e pelo diabo disfarçado de Deus. O texto aqui de Hebreus 2,14 diz que ele tinha o império da morte, ou ele tem o império da morte. Quem quiser que ele tenha ainda, tudo bem. Fica com ele e com o império da morte. Que ele tinha o império da morte. Como que esse império da morte foi estabelecido? Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, eu vou fazer de conta que você já achou e vou ler. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso aqui é o que eu falei no começo. O que foi dito aqui, o que Paulo está dizendo aqui, serve de exemplo e referência para nós, mas foi escrito no século I. A letra envelhece. Daqui a pouco ele vai falar isso, sobre a velhice da letra. Daqui a pouco eu vou ler para você um texto em que ele fala sobre a velhice da letra. A nova aliança é do Espírito, ou seja, comunicação espiritual direta com o divino. Versículo 7. E seu ministério da morte, gravado com letras em pedras. Gravado com letras em pedras? O que é que foi gravado com letras em pedras? Não foram os 10 mandamentos? Paulo diz que essas letras gravadas na pedra são o ministério da morte. O que tinha o poder da morte, o ministério, ou seja, a atuação da morte, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, esse ministério que eu estou anunciando para você. Porque se o ministério da condenação, não da salvação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Depois, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Agora escuta. Mas os seus sentidos foram endurecidos nos filhos de Israel. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu o Velho Testamento. O que é que o Velho Testamento faz colado com o Novo na Bíblia? Ele aboliu. E abolindo o Velho Testamento, ele aboliu o pecado que está lá no Velho Testamento. Mas eu vou continuar. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando você vai numa igreja e o cara lê Isaías, Jeremias, Davi e seu amigo íntimo, Jonatas, quando você vê esse tipo de coisa, você está lá, está lendo Moisés, porque tudo a base, o fundamento é Moisés, a lei de Moisés. Um véu é posto sobre o coração das pessoas. Um véu. Elas entram, os sentidos delas são endurecidos. Quer dizer que elas perdem o discernimento, a visão espiritual. É o que faz a leitura do Antigo Testamento. Coloca as pessoas num sono espiritual. Veja bem, aí você tem um cara que está na igreja, aí o cara andava com você, né? O cara jogava bola, mexia com mulher, com você, com o passado na rua, tomava uma cerveja com você. Aí ele virou crente.
Aí ele anda de terno, com a Bíblia desodorante embaixo do braço, e condena você. Aí o que ele fala? Eu me converti. Mas é mentira. É mentira. Ele não sabe que é mentira. Mas é mentira. Porque o verso 16 de 2 Coríntios 3 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Todo mundo que está tomando o Antigo Testamento não está convertido ao Senhor. Ou você está com Moisés ou você está com Jesus. Simples assim. E para quem acha que não, eu estou lendo a Bíblia, que você diz que é a palavra de Deus. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. A mesma liberdade que Paulo fala para os Gálatas, que estavam se convertendo com a pregação de Paulo, mas eles estavam voltando para o Antigo Testamento. Paulo diz para eles: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se metam de novo debaixo de jugo de servidão. Jugo de servidão é jejum, é jugo de servidão. Jugo de servidão é dízimo. Jugo de servidão é dia santo, sábado, domingo. Não comer carne na sexta-feira santa. Nós não temos sofrendo um churrasco. Como diria o Evangelho, foi uma bênção. Jugo de servidão é você estar apaixonado por uma moça e você, moça, por um rapaz. Vocês são adultos responsáveis, cuidam da saúde um do outro, mas vocês não podem fazer sexo antes do pastor pôr a mão suada na tua cabeça ou do juiz mandar você assinar um papel. Isso é jugo de servidão. Ele vai estar na sua casa depois? Ele vai estar na sua cama depois? Isso é jugo de servidão. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, ou seja, não como Moisés, que cobriu o rosto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, na imagem dele, como pelo Espírito do Senhor. Aí, para você ver, a Bíblia não tinha versículo, capítulo e versículo. Essas aqui são divisões postas pelos embramólogos, né? Apesar que facilita a leitura, mas também confunde. Então eu vou continuar lendo no capítulo 4. Olha o que diz o capítulo 4. Versículo 3. Lembra do véu lá posto no coração, né? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse evangelho porque ele disse lá que nós somos transformados na mesma imagem. Então o evangelho é isso. Jesus é a imagem divina. E você é transformado na mesma imagem divina. Isso é o evangelho. O evangelho quer se transformar em Deus. Ele tem o objetivo de divinizar você. Salvação é ser transformado na imagem de Deus. Não é ir para o céu e não ir para o inferno. Ele diz que este evangelho, Deus deste século era, não é século XX, século I, Deus daquela era, cegou o entendimento dos incrédulos. Algumas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, diz o Deus deste mundo, ou seja, o Deus desta época, deste sistema. Esse Deus não é o diabo. Sabe por que não é o diabo? Existe uma igreja de Satanás. Eu sei que você sabe disso. Se você não sabe, eu estou te avisando. Existe uma igreja de Satanás, fundada por Anton LaVey. Essa igreja de Satanás é microscópica, tem pouquíssimos membros. E o Vaticano é pequeno? Tem quantas igrejas evangélicas perto da sua casa? Melhor, quantos senadores, deputados, satanistas você conhece? Agora, quantos evangélicos você conhece? A Comissão de Direitos Humanos no Brasil é presidida por um satanista ou por um pastor pentecostal? O Deus desta era. Quando você olha o Tribunal de Justiça, tem uma cruz lá na parede. Ué, não tem um pentagrama invertido. Tem uma cruz. Quem é o Deus desta era? O Deus desta era é o Deus do Antigo Testamento, que está ostentando a cruz de Jesus morto, dizendo, matei, acabei com ele. Isso que você vê quando de repente você não suporta a religião. Você está me vendo e pensando, isso é tudo besteira, porque eu não aguento a religião. Aí você se declara ateu. Aí se você falar que você é ateu, o cara te trata como se você nem humano fosse. Porque o Deus desse sistema de coisas exige ser adorado como Deus único. Viu quem é o que tinha o império da morte? O mesmo que estabeleceu o ministério da morte. Diabo, Jeová, o Deus de Israel.
por meio da lei de Moisés, ele encobre o evangelho. É por isso que o que eu estou falando você não vai encontrar, porque o evangelho está encoberto, escondido pela lei, pelos mandamentos da lei. Ok? Então compreendeu, né? Então eu disse que em Romanos 10:4, que Jesus é o fim da lei. Então agora nós vamos para Romanos, para que eu te mostre mais umas. Estou acabando já, paciência. Estou no finzinho, velho. Daqui a pouco você vai comer o miojo. Romanos capítulo 7. Paulo está falando do fim da lei. Aí ele diz no versículo 4, eu disse que eu ia usar a Bíblia de Jerusalém, acabei não usando, mas ela está aí, tá? Ela é muito boa. Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Você vê que Paulo diz que o Cristo ressuscitado é outro. Por que o Cristo ressuscitado é outro? Jesus disse no Evangelho de João, vocês não me verão mais. O mundo não me verá mais. Mas vocês me verão, vocês os discípulos. Isso significa, tem muita gente que fica com raiva de mim no Facebook porque eu posto umas fotos, brincadeirinha, né, de Jesus. As pessoas ficam todas doloridas, nem se perguntam se aquela é a verdadeira imagem de Jesus, que não é. O Jesus loiro, com a cara lânguida, assim, Brad Pitt, não é Jesus. As pessoas ficam magoadas com isso. Quando, na verdade, Jesus não vai vir com a aparência que ele tinha antes. O próprio Paulo diz que a morte de Cristo nos matou, morremos com ele para a lei de Moisés. Para pertencer a outro, quer dizer, ele volta outro. É outro. Por isso que quando ele aparece ressuscitado, para Maria Madalena, ela não reconhece ele imediatamente. Depois ela reconhece, mas a princípio ela não reconhece. No caminho de Emaús, lá no Evangelho de Lucas, ele anda com os caras, prega para eles, come na casa deles, eles não sabem quem ele é. No Evangelho de João, ele aparece para Pedro, os outros que estão pescando, eles não sabem que é Jesus. Eles só desconfiam que é quando ele faz um milagre de multiplicação de peixes. Então, é outro. A morte de Jesus nos livrou da lei. Aí ele continua, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, daqui a pouco você vai entender, o prédio lei, pecado, diabo, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei. Veja que ele não fala livre do pecado, ele fala livre da lei. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos ou presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Isso quer dizer que nós temos que ir até além de Paulo, porque é novidade de espírito. As cartas de Paulo foram escritas no século I. Estou usando-as apenas para mostrar que Paulo anunciou o ministério do espírito, não da letra. Então toda vez que alguém abrir um livro e falar, porque está escrito, saiba que ele pode ser até Hare Krishna, espírita, ele está no mesmo pacto da mesma velhice da letra. O que a Kardec escreveu já está passado também. Aí ele explica, continuando, né, versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é o pecado. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Paulo está dizendo, e aqui é um dos 10 mandamentos, é o último dos 10 mandamentos, não cobiçarás. Paulo está dizendo, e ele diz no versículo seguinte, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, sem lei nós não temos desejo de pecar. Eu sempre digo para as pessoas que nós não temos pecado. Eu não tenho pecado. Nenhuma das pessoas que frequentam o Templo Soférico Filhos do Sol tem pecado. Se ele tiver pecado, eu convido a frequentar a igreja evangélica mais próxima da casa dele. Já fiz isso com várias pessoas. Daqui a pouco você vai entender. Eu não tenho pecado porque eu não estou debaixo da lei. E a lei foi destruída por Cristo. Aniquilada, tornada inoperante. E Paulo está dizendo, e aí quando eu falo isso, você fala, então pode matar, então pode roubar, então pode ser pedófilo. Tem lei aí, 10 mandamentos, um monte de igreja, e tem pedófilo, tem assassino, tem terrorista, tem Estado Islâmico, tem tudo isso. E tem por causa da lei. Se você entrar num presídio, a maioria dos caras lá acreditam nos 10 mandamentos, em Deus, é tudo, tem um monte de crente lá, filho de crente lá. Por que acontece isso? Porque a lei é que desperta. Paulo disse, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobice. É o exemplo que eu sempre dou no templo. Não pense, você que está me vendo, no Jô Soares pelado andando de bicicleta com o celular. Você pensou no Jô Soares pelado, porque eu disse não pense. Não pense.
Esse é o mecanismo, é a pedagogia do Antigo Testamento. Paulo diz que isso fez com que o nosso corpo fosse tomado pela paixão do pecado. Essa paixão é aquele desejo desenfreado e que, uma vez consumado, produz dor. É o caso que eu falei agora há pouco de você, evangélico ou católico, que está namorando e que tem desejo sexual, porque você é normal, né? Você é gente, então você tem desejo pelo teu namorado, pela tua namorada, aí vocês entram em crise. Mas se não pode, se é proibido, por que você tem vontade? Você tem vontade porque é proibido. Você tem vontade e não se controla porque estão te impondo uma lei para destruir você. E não estou esculachando teu pastor nem teu líder não, porque muitas vezes ele está na mesma merda que você está. Agora voltemos lá para o livro de Hebreus, que é onde tudo começou. Para terminar, vamos lá. Carta aos Hebreus, nós vamos para o capítulo 9. Aí você vai comer o seu miojinho, porque eu estou acabando. Capítulo 9 de Hebreus. Versículo 9. Ele está falando sobre os sacrifícios e tal, ele fala o que é uma alegoria para o tempo presente, ou uma parábola, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Daqui a pouco eu explico. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servides ao Deus vivo. Onde que o pecado atua? Vamos lembrar lá do cara que pecou e não sabia? Por que ele vai oferecer o sacrifício, se ele não sabe? Alguém bateu na porta dele e falou, você tem que sacrificar, porque vai que você pecou. Você acha que foi isso? Ele sente culpa. Ele não sabe o que ele fez. Aquela música do Raul Seixas, aquela música Paranoia, eu pergunto o que é que eu fiz, meu coração não diz, mas eu sinto medo. Não, é a consciência acusada do pecado. Você não sabe o que fez, mas você está sentindo culpa. Está debaixo da lei do pecado. Então o cara vai sozinho, porque ele, de repente ele não fez nada, mas a consciência dele o acusa. E o texto aqui, que eu acabei de ler, esses textos que eu acabei de ler, diz que esses sacrifícios não purificavam a consciência. E os homens permaneciam nas obras mortas. O que é obra morta? Quando você acha que peca, vai atrás do padre e confessa, isso é obra morta. Você acredita que pecou e precisa da intercessão, das não sei quantas Ave Marias, não sei quanto Salve Rainha, não sei quanto Pai Nosso. Obra morta. Você não está servindo ao Deus vivo porque você está com a consciência tomada de obras mortas. O sangue de Cristo não purificou sua consciência ainda. Quando você tá namorando, de novo, deixa eu lembrar de novo aí, você decidiu esperar, né? Você é evangélico, decidiu esperar. Você só não consegue esperar, você decidiu esperar. É difícil pra caramba, mas você decidiu esperar. Aí, nesse decidiu esperar, você não aguenta e transa. Aí você vai lá falar com o pastor, aí você quer batizar de novo, aí você choraminga na ceia. Aí no começo do culto, né, tem igreja que faz isso todo dia. No começo do culto você pede perdão a Deus pelos seus pecados. Isso é obra morta. Você nunca vai ter vida para servir o Deus vivo porque você está preso. Você tem uma consciência que você e Deus estão separados. Isso vem da lei. Por isso que Jesus destruiu a lei, destruindo a lei, destruiu o pecado. Peraí, deixa eu mostrar uma coisa aqui, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 15. Segura Hebreus com o dedinho aí se você abriu. É rapidinho. 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aguilhão, o ferrão que fisga você para te levar para a morte. Por isso que você morrerá. Debaixo da lei todos morrerão. A imortalidade prometida pelo Evangelho não é fábula. A imortalidade pode vir se a mente humana se purificar da consciência do pecado. Vão dizer que eu estou falando ficção científica, mas ok. O aguilhão da morte é o pecado, então o pecado é que te leva para a morte. Mas esse aguilhão só tem força para fisgar por causa da lei. Por isso que Jesus destrói a lei, aí destrói o pecado, porque sem lei não tem pecado, e assim ele derruba o altar do demônio, e destrói o demônio, e despoja, tira das mãos do demônio os que estavam presos, sujeitos ao medo da morte. Medo da morte. Vai vendo, hein?
Voltando a Hebreus, capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, está falando de Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha aqui, Hebreus 2,14 aniquilou o diabo. Hebreus 9, 26 aniquilou o pecado. Aniquilar é destruir. Não existe pecado. Ele destruiu a lei. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Destruindo a lei, aniquilou o pecado, porque o pecado só tinha força com a lei. Destruindo eles, destruiu também o diabo, que se alimentava das vidas humanas por meio da lei, que, de certa forma, ainda continua fazendo isso na igreja evangélica mais próxima da sua casa. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então Jesus vem na primeira vez, tira o pecado. Quando ele voltar, quando ele ressurgir, não vai ser o mesmo, ele não vai usar coroa na cabeça com os espinhos invertidos, igual certos personagens fazem aí, né? Ele não vai se apresentar com aquela túnica de filme, é outro. Ele aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, esses que tiveram a consciência purificada lá, serão chamados para Cristo agora. Nas próximas eu explico melhor. Hebreus capítulo 10, agora eu estou acabando de verdade. 10, versículo 1 e 2. 1, 2 e 3. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Quer dizer, jamais a lei poderia aperfeiçoar ninguém. Aí ele raciocina. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Quer dizer que se aqueles sacrifícios que eu li tivessem poder, ele só seria oferecido uma vez, porque ele lavaria a consciência, e sem que a pessoa tivesse consciência de pecado, ela não faria de novo o sacrifício, igual Jesus, que só precisou morrer uma vez. Ele morreu uma vez para purificar sua consciência. Se você ainda está achando que tem pecado, é porque você não entende ainda. Você não foi iluminado ainda pelo que significa o sacrifício de Jesus. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Quer dizer, aquele sacrifício é como se fosse uma festa. Valeu, eu pequei, que legal. Deixa eu sacrificar aqui porque eu pequei. A Bíblia de Jerusalém, desse versículo 3, diz assim, que a cada ano se faz lembrança dos pecados. Quer dizer que o sacrifício, ao invés de fazer você esquecer do pecado, tinha o objetivo de fazer você lembrar do pecado. Aí eu vou terminar aqui. Versículos 14, aí de Hebreus 10 ainda. Porque com uma só oblação, que é sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Paulo fala isso, chama as comunidades para quais ele pregava de perfeitos. É como você é perfeito. E é que você não me conhece, Alec, é que você não viu o que eu faço. O que você faz não é você fazendo, é a lei fazendo em você. É tua carne, é que você está na carne ainda, por causa da lei. Mas você é perfeito. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício que aperfeiçoou para sempre. Quer dizer, além de perfeito, você nunca vai deixar de ser perfeito. Não é papo de mãe, não, porque para mãe todo filho é perfeito. Você vai ser, é perfeito mesmo. Versículos 15 e 18, até 18. Então o Espírito Santo, e também o Espírito Santo, não testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Agora é uma palavra atribuída a Deus. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então você imagina você pedindo perdão para Deus do seu pecado. E Deus não sabe nem do que você está falando. Porque esqueceu. Ora, onde há a remissão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Não existe mais sacrifício pelo pecado. Não existe mais confissão. Não existe mais Pai Nosso, Ave Maria, para perdoar pecado. Aí, um evangélico, um católico me vendo agora, está lembrando de João, né? Que em 1 João, no capítulo 1 de 1 João, o tal apóstolo João diz assim, João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se é só confessar o pecado, Jesus morreu para quê? Bom, tudo bem. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse é o mesmo cara que em Gálatas capítulo 2, Paulo diz que encontrou com ele Tiago e Pedro,
e disse assim, olha, se esses caras foram colunas, foi em outro tempo. Agora não são nada. Não me acrescentaram nada. E Paulo ouviu eles falar, me acrescentaram nada. Não me serviram para nada. E você escolhe com quem você quer ficar. Você faz uma escolha agora me ouvindo. Você quer ser livre? Porque evangelho é boa notícia. Eu te dei uma boa notícia, que você é perfeito. Basta olhar para si mesmo. Aí dentro de você tem perfeição. Você quer ser perfeito? Você quer ser livre? Você quer ser santo, que você já é, porque disse, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você quer ter a tua consciência purificada. Você quer ser transformado na imagem de Deus. Ou você quer viver se arrastando, chorando de ceia em ceia, na salinha do pau do confessionário lá, nas trevas, ouvindo o padre dizer como que você tem que fazer para ser perdoado o seu pecado. Uma escolha que você faz agora. São contradições da Bíblia, viu? No Novo Testamento, Paulo diz uma coisa, João diz outra. Escolhe. Mas escolhe com inteligência, ok? Nós nos encontramos na próxima, na parte 2 desse estudo. Eu não vou falar disso, tá? Vou falar de outra coisa, mas é contradições da Bíblia ainda. O sinal sagrado que diz que o Deus que está em mim cumprimenta esse Deus que está aí dentro de você e que te trouxe para esse canal. Namastê. Namastê.